Juízes 4:6. Diz assim: E enviou, chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então atrairei a ti do ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Agora, versículo 10. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali de Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes, e anunciaram a Sísera de Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepara-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à tua frente? Então Baraque desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todos os seus exércitos a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros dos seus exércitos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então disse Sísera, por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responde que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, na cabeça, de modo que ela penetrou na terra, e estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que vocês estão procurando. E ele a seguiu. E eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Até aí. Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco através de tua palavra. Nos enche do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa soprar
possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Que todo valente seja amarrado no abismo. Que toda atrapalhação, que toda ação maligna seja cancelada na autoridade do nome de Jesus. Que de mim flua apenas aquilo que for da vontade do Senhor e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Se bem que você já sentou. Numa guerra, irmãos, nós imaginamos normalmente sempre uma guerra. Se puder aumentar mais um pouquinho, Thiago, te agradeço, que hoje está... Eu não sei o que aconteceu aqui, mas... Normalmente numa guerra, a gente imagina guerras sendo vencidas pelo tamanho do exército, né? Ou pelo poder de fogo que o exército tem. Mas no nosso contexto, guerras não são vencidas por o tamanho do exército ou pelo poder de fogo. A gente conhece dezenas de histórias de homens poderosos, homens temidos de guerra e que foram vencidos. Não lembra da história do chamado calcanhar de Aquiles? Lembra que ele toma uma flechada exatamente no seu calcanhar, nas suas ligaduras do pé? E sem a ligadura do pé aqui, ó, do calcanhar, como é que você anda? Não tem como andar. E a gente conhece, sabe também no contexto bíblico, que guerra no contexto espiritual, ela não é vencida pelo poder de fogo, pelo tamanho do exército. A gente conhece várias histórias dentro do povo de Israel e que Deus deu vitória ao seu povo. Por exemplo, o próprio texto que fala, no próprio Juízes, os 300 de Gideão, lembra? Contra um exército muito maior. A história de Ezequias, que vieram 3 reinos contra ele. E que um anjo, o Senhor enviou um anjo. Não foram 2, foram apenas um anjo. Rebentou, acabou. A história de Josafá e tantos outros, né? E histórias também de percas, de homens que perderam guerras exatamente por um mero detalhe. A história de Acabe, que fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que acontece? Alguém atira uma flecha, lembra da história? 1 Reis 21. Alguém atira uma flecha, por nada assim, ó. E aquela flecha cai exatamente na fresta da sua armadura e sangra e o mata. Mas o contexto que o Senhor me trouxe a entender, que a Bíblia nos faz entender que a vitória do povo de Deus era vencida pela obediência e pela fidelidade a Ele. Pela obediência e pela fidelidade. Obediência e fidelidade são os ingredientes que fazem um crente vencer uma guerra. A gente vê crentes... mas não é o crente que é cheio do poder, pastor. Se ele tiver o poder e não for obediente nem fiel, ele pode ter o poder que ele for. Ele vai perder guerras. E pior, perder guerras achando que está ganhando. Sim. E Deus não nos chamou para perder guerras. A gente vai perder muitas coisas ao longo da caminhada, mas guerras, não. A gente vai perder muitas vezes a nossa reputação. A gente vai perder muitas vezes a nossa própria vontade. Perder amizades.
Às vezes perder até dinheiro. Perder razão. Não tem a história? Você quer ter razão ou quer ter paz? Quer ter razão ou quer continuar casado? Quer ter razão ou quer ficar, engolir o sapo, quer ser mandado embora? Quer perder a razão, quer ganhar, ficar com a razão, né? Ou perder os amigos? Então, Deus nos mostra ao longo da história que, por conta da forma mais insignificante, das coisas mais simples, era o que Deus dava vitória para o seu povo, né? E Deus usou literalmente uma dona de casa, Jael era uma dona de casa, para vencer um comandante de guerra, de exército. Olha que contraste completamente diferente. Sabe por quê? Porque às vezes, e a Bíblia fala, para nós sermos prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. A simplicidade. Uma dona de casa venceu, está escrito. Era uma dona de casa, cuidava, estava dentro da tenda. Uma dona de casa venceu um comandante de um exército. A Bíblia vai mostrar um pouco antes, aqui em Juízes, que eram 900 carros de ferro. Cadê? O Císera, que era comandante ali do rei de Canaã, eles eram um exército gigantesco. Com seus carros, o versículo 7, atrairei para ti, Ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão. Então, não era alguém qualquer. Não foi alguém leigo, não, era um comandante de um exército. E como que Deus então faz uma simples dona de casa vencer um comandante de um exército? Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas que não são para aniquilar as coisas que são. Uma dona de casa que ninguém dá nada. Sabe aquela dona de casa? E assim, as pessoas não dão nada. Foi isso o termo, né? Não tem ainda. Tem gente que ainda fala, eu saio para trabalhar e você fica aí e não faz nada. Você que pensa. Faz uma rotina aí de uma dona de casa. E se for uma dona de casa crente, aí que... Dona de casa está ali na beira do fogão, mas a adoração está subindo. Está ali na beira da louça, mas o incenso está subindo diante do Senhor. Porque enquanto ela está adorando o Senhor, ela está intercedendo. Ela está de olho nos seus filhos. Ela despede os seus filhos para a escola, mas não sem orar por eles, a mão na cabeça, e eles não saem sem o incenso subir, sem o trono no trono do céu subir a adoração e intercessão a respeito daquelas crianças. Pode ter certeza que elas nem vão para a escola sem oração e sem cobertura de oração sobre a cabeça delas. Então, uma dona de casa na simplicidade, pode ter certeza. Um homem que trabalha com as coisas mais simples. As pessoas muitas vezes não dão valor para as coisas simples. E elas ficam vidradas e vislumbradas com as coisas, com as coisas que são aparentemente holofotes, brilhos, né? Só que o que Deus faz muitas vezes, Ele faz e Ele usa as coisas que não são, que são
aparentemente insignificantes. Um homem que trabalha fazendo coisas simples, ele pode até trabalhar fazendo ali uma massa de, né, uma massa de pedreiro, uma massa de concreto, de cimento, mas ele pode até estar fazendo isso, mas ele está fazendo e tem a adoração subindo. Ele está com um sorriso no rosto, ele está fazendo e glorificando a Deus. Porque o que a Bíblia nos fala? Fazer, quer comais, quer bebais, em todas as coisas fazer isso para a glória de Deus. Então não despreze as coisas simples. Jesus era contador? Jesus era contador? Jesus era dono de muitas posses? Jesus era um carpinteiro. Pastor, o senhor está falando que todo mundo tem que fazer as coisas e só trabalhar com coisas simples. Não estou falando isso. Se Deus te deu capacidade, se você estudou, tem um diploma, se você é um contador, se você é um advogado, não importa o que você seja, glória a Deus, louvado seja, faça isso, a sua profissão, para a glória de Deus. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que os nossos olhos não podem estar somente naquilo que é aparentemente, e a nossa cabeça ficar vislumbrada só com coisas grandes. Porque a obra de Deus é feita na simplicidade também. Aliás, na história da igreja, principalmente nos primeiros séculos da igreja, o evangelho foi muito mais propagado, né, por pessoas simples, que tinham uma vida simples. Um camponês, um lenhador, um carpinteiro, uma pessoa que trabalhava com as coisas mais simples. Diga-se de passagem, boa parte dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, eram o quê? André também. Eram o quê? Pescadores. Trabalho simples da época. E foram apóstolos de Jesus. E trabalhavam com as coisas mais simples, mas esses, dentre outros, estava lá no dia do Pentecoste, e sobre o pescador, sobre o publicano, sobre todos os outros foram derramado o poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo vem sobre o que é advogado, mas vem sobre a dona de casa também. E nesse contexto, foi pela mão de uma dona de casa que Deus deu cabo de um comandante do exército, para nos mostrar que muitas vezes é na simplicidade. Sabe aquela oração que você faz no secreto, na simplicidade, com lágrimas, com a presença de Deus? Só está você. Não tem nenhum holofote nenhum vendo o que você está. Se a sua oração é muito eloquente, ou se a sua oração é cheia de vocabulário certinho, ou se a sua oração é com o português errado, ou se a sua oração é com a sinceridade, com as tuas palavras, mas a tua oração está chegando até o trono. A tua oração que não tem holofote nenhum. Irmão, as maiores guerras que nós vencemos são na simplicidade. Sabia disso? As maiores guerras que eu e você podemos vencer não é orando e com a voz impostada, Senhor, oh glória. Não, é no teu secreto, onde ninguém está te vendo. É lá na simplicidade. É lá com a tua oração simples. Então, não despreze as coisas
simples. Não despreze a simplicidade e aquilo que muitas vezes você está fazendo e você acha que Deus não está vendo. Não despreze muitas vezes o trabalhar de todos os dias, o feijão com arroz, a oração, a leitura bíblica, a vida, o devocional ali. Não despreze, porque você não sabe, mas está sendo levantado um memorial diante de Deus, e nisto você está se guardando, está enchendo o incensário todos os dias, está se preservando do mal, porque você está mantendo a lâmpada acesa. Amém? Então é na simplicidade que nós vencemos muitas das nossas guerras. Você acha que muitas vezes o diabo, naquele dia que você estava ali na oração, e muitas vezes parece... Quem já viveu esse momento? Você orou e parece que nada aconteceu. Quem já viveu isso? Eu orei, parece que nada aconteceu. Mas eu quero te dizer, só parece que nada aconteceu. Vou repetir, só parece que nada aconteceu. E talvez você esteja aqui nesta noite dizendo, eu orei, eu fiz lá, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada na tua vista de carne aí que você muitas vezes, mas o Espírito de Deus te abre a tua visão para você enxergar que na tua simplicidade, na oração, na simplicidade, no jejum, na vida cotidiana simples, é nessa vida, é nesse cotidiano que Deus te dá a vitória. Amém. Amém? Não despreze as coisas simples. Não despreze. Não despreze. Não despreze. Porque a gente entra no texto agora. Jael era a mulher de quem? A dona de casa lá. Era a mulher de quem? De Heber, do Queneu. Queneu era a descendência do sogro de Moisés. E o camarada decidiu, porque o povo, descendência, o sogro de Moisés e toda a sua descendência, eles tinham aliança com o povo de Israel. Era como se fosse, né? Todo mundo junto. Aí ele sim vai lá para fazer aliança com o povo de Cananita, o povo de Canaã. E ele se muda, sai das fronteiras de Israel para ir lá perto do povo cananita. Só que a sua mulher não compactuava com aquilo. Porque apesar dele estar lá e ter aliança com o povo inimigo, com o povo lá cananeu, e ter aliança com o comandante do exército, Císera, a sua esposa não compactuava da mesma aliança. Sabe por quê? Porque se numa casa, ainda que tenha alguém meio assim, a café meia bombeada, ou alguém assim, deixando muitas vezes o inimigo entrar através das atitudes, através da boca. Se tiver alguém posicionado, Deus é poderoso para dar vitória dentro dessa casa. Amém? Então, você se posicione dentro da tua casa em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem, para trazer vitória, e muitas vezes trazer vitória da forma que você nem espera. Amém? E vai trazer muitas vezes vitória quando você menos espera. Você está lá lavando a louça, aprontando as crianças para ir para a escola, fazendo a comida, a janta da noite. De repente Deus brada lá no meio da tua casa e te diz, mulher! Ou então, ô homem! Você está lá, a mulher fala assim, amor, tá chovendo, pega as roupas no varal. Aí você vai lá pegar as roupas do varal, de repente o Espírito de Deus brada em você e fala, ali. E você recebe um WhatsApp, você recebe lá uma notícia, que você nem já tinha dado por perdido, de repente Deus vai lá e brada e fala, olha,
minha resposta. Amém? Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Olha só que interessante. No texto que nós lemos, tem alguns pontos muito importantes. E eu queria que você prestasse. A primeira coisa que acontece quando Jael, o texto vai dizer que o exército foi todo vencido pela mão do Senhor. O exército estava lá, mas quem venceu, quem deu vitória, foi quem? O Senhor. Nunca se esqueça disso nas tuas guerras. Ah, porque eu fui, porque eu estudei, porque eu conquistei, porque eu fiz isso. Olha só. O texto vai dizer que Jael saiu ao encontro de Sísera. Sabe o que é isso? Ela não esperou ele chegar, ela se antecipou. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar se antecipar. Já está vendo que o negócio o circo está querendo ser armado, você vai lá e pede perdão primeiro. Você não espera Satanás ir lá e azucrinar a cabeça de um, azucrinar a cabeça do outro. Você se antecipa. Ela usou de sabedoria. Porque se ela fosse para o confronto direto, uma mulher contra um comandante de um exército, o que acontece? Mas ela usou de sabedoria. Ela saiu ao seu encontro e falou: vem, entre. Foi ou não foi? Texto que nós lemos. Tem vitórias, sabe o que acontece? Tem vitórias que nós ganhamos na pura simplicidade da sabedoria. Não é falando, Deus vai me fazer justiça e Deus isso. Irmão, é na simplicidade, é na sabedoria. Olha o exemplo de Abigail. Abigail evitou uma chacina, uma mortandade, porque Davi já estava vindo com sangue nos olhos para querer arrebentar toda a casa de Nabal, e ela foi se interpôs no meio e evitou que um doido morresse e evitou que um outro doido matasse. O texto de 1 Samuel fala, Davi ia para fazer carícias em Nabal? Não. Ele mesmo fala, faço voto que não vai sobrar um do sexo masculino lá. Ou seja, não ia para fazer conversa fiada, né? E ela vai, se interpôs e usa de sabedoria. Ele já estava decidido para matar, não estava? Estava. E por que ele mudou de ideia? Sabedoria. Tinha espada na mão de Abigail? Tinha espada na mão de Abigail? Tinha um exército atrás dela? Não. Sabedoria. A mulher de Heber, Jael, saiu ao encontro do comandante de Sísera lá. Saiu com espada na mão? Não. Quem você pensa que você é para vir aqui? Você ficou discutindo? Às vezes a gente está abrindo a boca demais. Você está abrindo a boca demais. Sabedoria. E eu oro e peço para que Deus te dê, as mulheres que aqui estão, Deus te dê sabedoria para você vencer guerras. É no miudinho. E o Espírito de Deus vai te dar vitória. Quando você abrir a boca, é o Espírito de Deus soprando. Quando você abrir a boca, é o Espírito de Deus aplacando a ira. Quando você abrir a boca, é o Espírito de Deus fazendo calar o poder do inimigo. Amém? E não abrir a boca para botar mais lenha na fogueira. Não, é abrir a boca e o Espírito de Deus vai soprar na tua boca.
E os homens que aqui estão também, quando você abrir a boca, o Espírito de Deus vai bradar dentro da tua casa. E não vai ter a azucrinação do diabo na tua orelha, dizendo, porque a sua esposa é isso, porque a sua esposa é aquilo, porque isso, aquilo. Sabe? Enchendo o saco. Tá amarrado o diabo, vai pro abismo. Eu não tenho que dar ouvido a você. Os meus ouvidos estão treinados para ouvir o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, a base de muitas vitórias é a sabedoria. Eu até costumo dizer, você sabe, o antigo Iugoslávia, olha só que interessante. A antiga Iugoslávia foi dividida em vários outros países pequenos, Sérvia e dentre outros, Croácia. E se você olhar, pode até buscar no Google, não agora, porque você está no culto, mas a bandeira da Croácia, tem a bandeira da Croácia, vermelho, né? Branco e azul. E do lado, assim, tem um xadrez, não tem? Xadrez vermelho? Então, aquele xadrez, exatamente porque eles queriam negócio a peixeira ia ter guerra no negócio. E guerra tem derramamento de sangue. Não tem? O cara que estava aqui, o representante da Croácia, que ia, assim, não vamos derramar sangue nem nada. Usou de sabedoria. Vamos fazer uma partida de xadrez. E quem vencer a partida de xadrez, se eu vencer, a Croácia vai ser independente e vai virar o país e tal. Se você vencer, então a gente se rende a você. E ele ganhou, e a Croácia é a Croácia que é hoje. Sabedoria. Precisou ter derramamento de sangue? Não. Está entendendo? Às vezes a sabedoria está exatamente em não falar nada. Principalmente homem. Homem muitas vezes quer cantar de galo. Porque eu. Eu nada. Que ele cresça e eu diminua. Amém? A segunda coisa, olha só o que ela fez. Ela não usou da mesma arma do inimigo. Porque o que ele fala para ela? No versículo 20. E lhe disse, põe-te à porta da tenda e há de ser que, se alguém vier te perguntar, há aqui alguém? Responde tu, não. Em outras palavras, o que ele estava pedindo para ela fazer? Mentir. Porque lá fora, o inimigo já instrui as pessoas, é tudo do jeito, é tudo debaixo dos panos, é tudo na mentira, é tudo na carteirada, é tudo de qualquer jeito, mas ela não usou o mesmo poder do inimigo. Ele manda ela mentir. Crente, para ter vitória, não precisa usar a mesma arma do inimigo. Não precisa pagar na mesma moeda. Está entendendo? Pelo contrário, pague o mal com o que Jesus nos manda fazer no monte das bem-aventuranças? Se o teu inimigo, viste o que foi dito pelos antigos? Ama o teu amigo e aborrece o teu inimigo. E o que ele diz? Eu, porém, vos digo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver de beber, tá com sede, vai dar de beber. Porque isso amontarão brasas vivas sobre a tua cabeça e você fará a vontade do Pai. Então, não use o poder do inimigo. Todo mundo fala mal do chefe. Não, porque ainda que pessoa que te deve, pessoas trabalha, te prejudicou, irmão. Você vai prejudicar também? Que crente é você? Não, porque eu preciso buscar os meus direitos. O teu direito está no céu. Maior é aquele que está do alto para dar recompensa àqueles que o buscam. Você está se sentindo injustiçado? Irmão, não pede justiça. Não pede justiça. Porque você vai descobrir
que a gente não é tão bom quanto a gente pensa. Porque na mesma medida em que vos medides, vos medirão também. E se a gente clamar por justiça, sobra até para nós. Sobra ou não sobra? Então, ao longo da sua vida, você nunca prejudicou ninguém, né? Não, pastor, eu já tenho asas, já estou subindo e sendo elevado para a quarta pessoa da Trindade. Nunca prejudiquei ninguém. Você pode não ter prejudicado com dinheiro, não ficou devendo ninguém, né? Mas, de repente, aquilo que você falou prejudicou e feriu alguém. E aí? Falou mal de alguém. No trânsito, fechou alguém. Então, ninguém está no perfeito, é só aquele que já está à destra do Pai. A gente ainda está devendo, entendeu? Então, não use a mesma arma do inimigo. Diga para quem está do seu lado, está dormindo. Dá um cutucão assim e fala assim: não use. Seu Joca, olha para a pessoa que está do seu lado, seu Joca. Diga assim: não use a mesma arma do inimigo. Amém? Não use. Você quer saber a arma do inimigo que as pessoas, que o diabo mais tenta o crente para ele usar? Vingança. É a coisa mais comum que a gente vê. A pessoa querendo pagar, ferir de algum jeito, né? Entendeu? Ah, não. Às vezes faz até tem uns feiticeiros gospel. Já viu feiticeiro gospel? Não, vou entregar para Deus, não tem nada não tem problema não. É. E em último, olha só olha o que acontece. Ela venceu o inimigo com aquilo que ela tinha. Ela tinha espada, escudo, lança? Não. Cavaleiros? Não. Uma estaca e um martelo. E, diga-se de passagem, a estaca era usada exatamente para fincar a tenda. Fincar a tenda, eles moravam em tendas. Para fincar a tenda, a lona da tenda, para que num vento assim não voasse. E o martelo era usado para quê? Exatamente para fincar a estaca. Então, ela usou aquilo que ela tinha. Mas é uma coisa tão boba. Às vezes você acha. Irmão, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falou que tem pessoas que você subestima o seu valor. Você acha que você fica se comparando muitas vezes. Você sabia que tem gente que já se comparou comigo? É a pior besteira que você faz. É a pior besteira que você faz. Não, você tem que se comparar com você mesmo. Vou fazer uma pergunta. Quem era você um ano atrás? O você de hoje é melhor do que o você de um ano atrás? O você de hoje é melhor do que o você há 10 anos atrás? Ixi, pastor, aí tem. Vou te mostrar umas fotos lá que o senhor vai ver que... Quem aqui já viu foto sua antiga e teve vergonha? Já viu foto sua e teve vergonha? Nossa! Né, Fone? Só... Conhece o Batman? Tava só a capa aqui. Metade da capa. Já viu, canal, foto sua e teve vergonha? Já viu, JP? Sua? Você falou assim, meu Deus. Jesus trabalha mesmo, né, na vida do crente. Né, Zé Carlos? Você fala assim, mesmo eu sem cabelo hoje, ainda tô melhor. Né?
Hein, Carol? Foto sua que você fala. Ainda bem que Jesus trabalhou, né? Sabe por quê? Porque a pior besteira que você faz é comparar com qualquer outra pessoa que não seja você. Entendeu? Irmão, você vence guerras na simplicidade. E volta a dizer aquilo que está preparando essa palavra, está meditando nessa palavra, e o Espírito Santo falou no meu coração, bradou dentro de mim, dizendo que tem pessoas aqui nesse momento, exato momento, e tem pessoas que não estão aqui também. Porque quando o Senhor falou isso, Ele me colocou várias pessoas que subestimam o seu valor. E sabe o que o Espírito de Deus me falou mais ainda? Você acha que, porque você acha que o que você tem não é nada. Você acha que eu não posso usar com aquilo que você tem. Você acha que eu não posso te usar e você não pode ser um instrumento nas minhas mãos com aquilo que você está passando, com aquilo que você tem. Ou com quem você pensa que você é. Às vezes você fala assim, eu não sou nada, faz igual o Gideão. Eu não sou ninguém. Minha tribo é menor e a minha família, da tribo que é menor, a minha família é menor. E da minha família, que é a menor, da tribo que é menor, eu sou o menor. E aí, quem foi que Deus usou para derrotar os midianitas? Foi exatamente o menor. Foi ou não foi? Com 300. Ainda diz, tem muita gente. Não, tem muita gente. Deixa só 300. Para você saber que é eu mesmo. E aí você muitas vezes subestima, você que está aqui. Você subestima o seu valor. O Espírito Santo está te dizendo que você subestima o valor que Ele colocou em você. Você tem algo de Deus que Deus pode te usar para você ganhar, vencer, dar vitórias dentro da tua casa. Você subestima o teu valor, mas Deus colocou algo dentro de você que Ele vai usar para dar vitórias, para vencer o poder do inimigo. E muitas vezes até o próprio inimigo mesmo, os demônios e Satanás, fala assim, esse você, e muitas vezes quer azucrinar na tua cabeça, mas é com você mesmo que Deus vai dar vitória dentro da tua casa e vai fazer você vencer guerras e dar vitória para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Crê? E Deus, como eu disse no início, Éber, ele tinha aliança com o inimigo, mas a esposa dele não compactuava disso não. E volto a dizer, pode ser só você que está ali apercebido e muitas vezes dentro da casa, gente que já com aliança com o inimigo, com a cabeça, o inimigo azucrinando, mas se você estiver posicionado, Deus dá a vitória dessa casa, em nome de Jesus. Amém. E não é porque todo mundo é a favor que você vai ser a favor, não. Vai ser Maria que vai com as outras, não. Continue posicionado, porque Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Deus vai trazer bonança na tempestade. Deus vai fazer com que o inimigo pie miudinho. E Ele vai mostrar o poder dele, porque aqui foi uma dona de casa. Foi uma dona de casa e venceu um comandante do exército. E fique bem claro, você nunca se esqueça dessa palavra, viu? Você diz, mas eu não sei o quê. A dona de casa venceu o comandante do exército, tá? Aí você poderia fazer assim, mas ela não venceu o exército todo. Se ela deixasse ele vivo, não ia dar nada. Engano seu. Porque a malignidade entra pela forma sorrateira e de forma simples também, viu? Se ela deixasse ele vivo, ele muito bem poderia se arranjar
ganhar tempo, arrumar um outro exército e, ó, cair para cima do povo de Israel de novo. Nunca se esqueça de que o rei Saul preservou o rei Agag. E porque ele preservou o rei Agag, lá na frente, um descendente do rei Agag, que era Amã, se levantou para destruir, exterminar o povo judeu lá em Ester. Lembra da história? Pois é. Nunca se esqueça disso. Então não fala, mas era só alguém. Não, ela foi um instrumento de Deus. E o próprio texto vai dizer, ó. O texto diz, não é o pastor Diego que está dizendo não, ó. Não é o pastor. Eis que Baraque estava seguindo assim. Cadê? Que Deus deu vitória. Muito importante dizer que Débora profetizou sobre isso. Porque ela disse, se você for comigo, versículo 9, Juízes 4:9. E ela respondeu, certamente irei com você. Mas a honra da investida você está empreendendo não será sua. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E não foi mesmo? Foi ou não foi? O Senhor disse bem, ó, com essas palavras. O Senhor entregará Sísera na mão de uma mulher. Uma dona de casa, meu filho. Então nunca subestime uma dona de casa que tem joelho no chão. Nunca subestime um homem que faz o trabalho simples, mas o clamor dele está subindo diante de Deus. Aleluia. Nunca subestime o teu valor, e o Senhor volta a te dizer, não subestime aquilo que eu coloquei dentro de você. Você está aqui ouvindo essa palavra porque é para você mesmo. Nunca subestime, mas eu estou desse jeito, como que eu vou ser? Enquanto você vai, porque tem gente aqui também que acha, eu vou ajudar os outros, eu não estou conseguindo nem me ajudar, pois você é um instrumento de Deus para ajudar os outros, e no caminho Deus vai te curando, vai te sarando, vai te transformando, vai te batizando, vai te enchendo, vai te curando. Amém? Vamos nos colocar de pé. É na simplicidade, irmão. E essa palavra aqui falou muito forte comigo. Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é usar uma coisa que não é. Ele usa pastor de ovelha para ser guerreiro e matar gigante. Olha só. Para ser rei e comandar exércitos. Deus usa pescador para ser apóstolo e propagador do evangelho. Deus usa boiadeiro, que era o Amós, para ser profeta. Então nunca subestime, porque Deus, ele usa as coisas simples mesmo, e é na simplicidade. Usou uma dona de casa. Aonde que você já viu isso na história? Uma dona de casa venceu um comandante de um exército. Fala se esse Deus não é poderoso. E ele pode usar você também, é só você falar, Senhor, eis-me aqui. Amém? Ele vai usar você para dar vitória, e até ele vai usar você para dar vitória dentro da sua casa, na sua simplicidade. Não queira ser aquilo que você não... eu vou ser assim, quero ser assim igual o apóstolo fulano, o profeta não sei o quê. Não, irmão, Deus é você mesmo. Entendeu? A Carol, é você mesmo, assim, desse jeito. No caminho ele vai usando e vai aparando as arestas, vai curando aqui, vai consertando aqui, vai amassando o barro, assim, tal, deixa do jeito que ele quer. É assim. Deus usa a Carla do jeito que ele quer, assim mesmo. É a dona Margarida, é do jeitinho da senhora, assim, viu? Não é de outro jeito, assim. Não, até às vezes ele fala assim, não, eu não quero outras Giseles, eu quero as mulheres terem a sua identidade. E eu estou falando, é verdade, é isso mesmo. Deus quer forjar cada uma de vocês, mulheres. E quando o Senhor me falava aqui, é que era para mais mulheres, inclusive. E eu creio, porque provavelmente eu vou ministrar essa palavra aqui outras vezes, talvez não seja nem aqui. Ou em outras ocasiões, eu não sei. Porque essa palavra falou muito forte comigo. O Deus da simplicidade.
que usa coisa, vai lá, olha só que coisa doida, gente. Vai lá, pesca o peixe, é uma coisa simples, pesca o peixe, você vai abrir a boca dele, vai ter uma moeda, você vai pagar o meu tributo e o seu. Olha, me dá aqui os 5 pães e 2 peixes, foi cortando e não alimentou a multidão. Então, o Deus da simplicidade está presente aqui e Ele vai te dar a vitória e começa a te dar a vitória. Então, somente creia. Quando você lavar a louça, se você for lavar a sua louça em casa, você vai se lembrar dessa palavra. Quando você for armar a janta para os seus filhos, para o seu marido, quando você estiver lá fazendo a coisa do dia, lavando a calçada, homem, Deus vai bradar e vai falar com você e vai se fazer lembrar dessa palavra, que aquilo que você pensa que você não é nada, você é aquilo que Deus te fez para ser, para te dar vitórias. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo o complexo de inferioridade que existe no nosso meio. Pessoas que não se acham nada e muitas vezes fica se comparando com um profeta, com um fulano isso, com fulano aquilo. Oh, meu Deus! Abre o entendimento agora de cada um, para mostrar que o Senhor é o Deus de Daniel, mas é o Deus da Carol também. É o Deus do Fauno, é o Deus da Lana, é o Deus da Sara, é o Deus do Zé Carlos, é o Deus da Margarida, é o Deus do Lucas. Abaia Devanaya Soremanda. Deus te dá vitória hoje, nesta noite. E coloca um cajado nas tuas mãos. Deus te dá vitória. Aleluia, na tua simplicidade. Não queira se parecer com ninguém. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não quero a identidade de fulano, de ciclano. Eu quero a identidade que o Senhor me chamou. A minha identidade. Aleluia. Aleluia. O Senhor te dá vitória. É na simplicidade. Aleluia, não é, você vem na igreja é cereja do bolo, mas as tuas vitórias é no teu dia a dia, na tua casa, é no teu trabalho, é na volta para casa. Aleluia, é lá que Deus vai te dar vitória. Aleluia, porque as vitórias de um homem, de uma mulher de Deus, elas não começam, não vêm na igreja não, elas começam dentro de casa. No secreto, na vida de oração, na busca. Oh, aleluia. Recebe em nome de Jesus. Amém. Deus te dá a vitória, é lá, meu. É lá na tua casa. É lá. É dentro da tua casa, é na tua simplicidade. Você que nos assiste, é na simplicidade. Não é nos holofotes, não. É onde ninguém está vendo. Porque assim como Deus deu vitória e venceu um comandante de um exército, como uma dona de casa, como uma mulher simples, Deus te dá vitória e usa as coisas loucas para confundir as sábias. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.